Então, nós estamos aí, sábado, dia 19 de setembro, gravando essa aula para o segundo ano do curso técnico integrado em eletrotécnica, a disciplina de automação industrial. É um assunto muito importante, então nós vamos dar ênfase aí à norma IEC 61131-3. Essa norma especificamente trata sobre as linguagens de programação que os controladores lógicos programáveis utilizam. Então, eu vou fazer uma apresentação. Espero que todos aí falem se estão vendo ou não essa apresentação. Então, nossa aula é a aula 3. É a aula que trata especificamente sobre linguagem de programação. Bom, como o controlador lógico programável, a gente viu nos históricos aí, né, algumas inúmeras vantagens, né, que ele tem, né, e uma das vantagens que a gente percebeu com esse controlador é que é a facilidade de programação. Então, o CLP, você tem aí a evolução dele, né, a sua evolução, e as linguagens de programação, elas são abordadas por essa norma, porque cada fabricante, necessariamente, ele é obrigado a cumprir essa norma IEC. Alguns cumprem mais, outros cumprem menos, né? Então, fazendo um paralelo dos equipamentos que nós temos aí na nossa sala de automação industrial, no nosso laboratório, então, se a gente perceber, a gente tem um CLP da CIMI 1200, ele atende, né, essa norma IEC, da linguagem ladder, né, o CLP da Rockwell, a Lembrada, ele atende, né, também essa norma, mas assim, não tanto como outros CLPs, e nós temos também o Modcom M340, que vocês programaram dentro de um ambiente de laboratório, que atende fielmente essa norma. Por isso que eu gosto muito de estar tendo aulas, né, com os alunos, por mais que tenha alguma certa dificuldade de configuração de programação, mas ele é um CLP que aborda todas as linguagens de programação que eu vou apontar para vocês aqui. Dentro das linguagens de programação, nós temos dois formatos, né? Nós temos o formato textual, estabelecido pela essa norma, 61131-3. Nós temos os formatos gráficos, né? A evolução, né, fazendo um paralelo da evolução dos computadores, né, da área de informática, né, eu comecei a trabalhar com informática aí na década de 90, né, e nós não tínhamos nada gráfico, era tudo, era MS-DOS, né, DOS, tudo linha de comando, então a gente tinha uma certa dinâmica aí para estar mexendo nesse computador. Alguns poucos programas gráficos, né, como editor de texto, até jogo era mais difícil. E aí, com a evolução aí, do Windows, né, e permitiu que hoje você não tem pouca coisa de texto e muito gráfico. Então, hoje é mais texto, desculpa, mais gráfico do que texto. Os CLPs também, né, o CLPs ele foi evoluindo e essas linguagens textuais, elas continuam, e elas podem ser divididas em duas linguagens, lista de instrução, que é IL, né, que é do inglês, né, e ST, texto estruturado. Dentro dessas linguagens textuais, eu utilizo muito o ST, não para os alunos do curso técnico, mas para os alunos do curso de engenharia, porque é uma linguagem bastante robusta, texto estruturado. Por mais que o nosso CLP ele tenha pouca documentação, mas é uma linguagem que eu gosto muito de utilizar. Tem hora que essa linguagem ela simplifica, né, a sua programação, mas em um nível mais avançado do que o nível técnico. A linguagem lista de instrução é uma linguagem também, ela é parecida com o que a gente chama linguagem assembly,
é a linguagem mais de baixo nível, a linguagem de máquina, né? Onde nós temos aí uma lista de instruções, o que a gente chama de mnemônico, né? E esse mnemônico é o que vai traduzir essa linguagem instrução para o CLP entender. Passando para as linguagens gráficas, né? Nós temos três tipos. A ladder, que é a linguagem mais utilizada em ambiente de plantas industriais. Depois eu vou mostrar para vocês. É um curso que nós vamos ficar um tempo trabalhando com a linguagem ladder. Temos também diagrama de blocos, também como ladder é muito utilizado também, diagrama de blocos, que a gente chama de FBD. E por último, é uma linguagem já que a gente chama de Graph7, FSC, que é uma linguagem, uma ferramenta muito robusta também, que ela envolve resoluções de problemas, ela é especificamente para problema sequencial, e a linguagem ela é a gente chama de, ela própria resolve os problemas, né? Então é uma linguagem que eu gosto de utilizar também, mas eu não uso ela no ensino médio, só no curso de engenharia. Então, basicamente são essas 5 linguagens, e essa aula, ela tratará especificamente de cada linguagem dessa. Bom, conforme eu disse para vocês, a lista de instrução é uma linguagem que ela é de forma semelhante, né, ao assembly, né? Os códigos, né, eles representam as operações lógicas e booleanas através de comandos e transferência de dados. Então, é uma linguagem que parece a linguagem que vocês viram lá no primeiro ano, em eletrônica digital. Então, vocês viram lá com o professor Sérgio, né, essa disciplina de eletrônica digital. Então, a gente usa aqui também o mnemônico, as lógicas booleanas, elas são especificamente para isso. Então, buscando, né, um problema básico, nós temos aqui a lógica e a lógica U. Por que chama E ou U? Vamos pensar do ponto de vista de corrente elétrica, né? Se você fechar esse botão B0 e manter B1 aberto, essa lâmpada, esse contato aqui, vamos identificar como sendo uma lâmpada. Então, se você fechar o B0 e deixar aberto o B1, essa lâmpada aqui, ela não vai acender, porque não há passagem de corrente elétrica. Mais uma vez, e o contrário também é verdadeiro. Mais uma vez, se eu manter o contato B0 ligado e o B1 também ligado, vai haver a passagem de corrente elétrica, né? E essa lâmpada aqui, ó, ela vai acender. Então, por isso que chama E. B0 e B1 estiver ligados, estiver fechado aqui, a lâmpada vai acender. Esse é o diagrama elétrico desse sisteminha E. Nós podemos ter também duas lâmpadas em paralelo, que quer dizer que quando eu acender a lâmpada, o contato P0, eu vou ter energia em K1. Se eu manter B0 desligado e ligar o B1, mesmo assim eu vou ter aceso quem? O K1. Então, se B0 ou B1 tiver ligado, ou eu vou ter a lâmpada acesa. Então, são duas variáveis, né, que a gente tem, e lá que vocês aprenderam lá em eletrônica digital, que nós trazemos para aqui, para essa parte da matéria. Então, daí a importância de estar vendo esse conteúdo lá em eletrônica digital. Mas como que fica o código desse sistema em lista de instrução? Ó, para a gente fazer a lógica AND, é um código, né, LD B0.
Então, o que LD quer dizer? Quer dizer que eu vou armazenar a variável B0, né, em LD, e end. End, eu vou fazer end B1, eu vou pegar essa variável acumulada e vou fazer um E com B1. E o resultado disso, eu vou estar escrevendo em K1. Essas variáveis LD, end e ST, ela faz parte do mnemônico que o CLP consegue enxergar. Da lógica ou nós vamos ter ou OR, né, do inglês. Então, mais uma vez, vou armazenar o B0 no acumulador, vou fazer um OU com B1, esse resultado vai ficar armazenado, e eu vou escrever isso em K1. Então, se eu fizer isso lá no CLP, quer dizer que eu vou representar justamente isso aqui, ó, essas duas lógicas. O interessante, pessoal, é que lá dentro do laboratório, com os alunos, né, eu faço esse primeiro programinha lá com eles. Então, eu faço lá no laboratório, esse primeiro programinha, que é início de instrução, para o aluno sentir e verificar a dificuldade que é essa linguagem textual. Agora, passando para outra linguagem, que é a linguagem de texto estruturado, ou linguagem ST, é uma linguagem que ela é parecida com Pascal, a linguagem C, a sintaxe dele é parecida com Pascal, a linguagem C, mais com Pascal do que com C, né? E vocês viram lá no primeiro ano, linguagem de programação, com o professor Gunther, e essa linguagem de programação você usa ela não só em microcontrolador, que vocês vão ver no segundo ano, como vocês usam também, pode usar em automação industrial envolvendo controlador lógico programável. Então, como que funciona essa linguagem? É uma linguagem não é de baixo nível, é uma linguagem que a gente chama de linguagem moderna, né? Que ela tem os mesmos condicionantes e as interações que a linguagem C ou Pascal, que é if, then, else, case, né? For, while, repeat. Então, tem todas essas interações. Por que eu gosto dessa linguagem? Porque quando você passa uma linguagem desse tipo, textual, tem alguns problemas, né? Como, por exemplo, de modelagem de sistema, modelagem matemática, que ele é facilmente desenvolvido em texto estruturado. Então, e por isso que eu acho importante. Agora, pegando aquele exemplo novamente, nós temos B0, AND B1, B0, OR B1. Como que fica essa lógica trabalhada em texto estruturado? Primeiro, a lógica AND é K1, dois pontinhos igual, por isso que eu falei que ela aparece mais com Pascal. Pascal tem essa sintaxe, né? B0, AND B1. Então, quer dizer o seguinte, quer dizer o quê? Que eu peguei B0, fiz um AND com B1, e esse resultado eu atribuí a K1. Então, quer dizer, os dois pontinhos igual, quer dizer atribuição. Novamente, a lógica OR. Eu peguei B0 ou B1 e atribuí a K1. Então, se tiver B0 verdadeiro ou B1 verdadeiro, a lâmpada acesa. Aqui, se tiver B0 verdadeiro e B1 for verdadeiro, a lâmpada também está acesa. E o contrário desse sistema não ocorre. Bom, então esses dois tipos, né, de linguagem textual. Bom, a gente fez um treinamento algum tempo atrás, 2016, com os profissionais da Autômatos, lá do Sul, né? E a gente questionou eles sobre essas linguagens de
programação, e lá eles têm muito tempo que eles mexem com isso, eles têm vários especialistas que tratam sobre essa parte de programação do CLP, eles fazem muitas atividades interessantes, e a lista de instrução eles usam um pouco lá, e muitas das vezes o fabricante vem com lista de instrução, nem eles conseguem fazer essas alterações, né? Poucos profissionais conseguem, do ponto de vista de entendimento do programa. Agora já texto estruturado não, e eles usam, né, muito essa parte de texto estruturado em seus programas. Então a gente fecha aqui as linguagens textuais, né, que é lista de instrução e texturado. Passamos agora para a linguagem gráfica. Na primeira linguagem gráfica que nós temos é blocos, que é FBD. Essa linguagem de diagrama de blocos, conforme o próprio nome nos diz, é uma linguagem que tem blocos de funções. Então, por exemplo da função E ou. Então, se for bloco, você vai puxar lá um bloquinho do E, vai puxar um bloquinho do O. Né? Então, o programa ele fica um conjunto de bloquinhos que são interligados. Bom, no software que eu vou passar para vocês, que é um software gratuito, né, da VEG, o Click 2.0, que eu vou ensinar vocês a mexer, ele tem essa linguagem de blocos. Então, nós vamos mexer um pouco nessa parte dessa linguagem. Naquele mesmo exemplo, vamos usar o exemplo da lógica E e da lógica U. Bom, então, como que fica, né, o diagrama de blocos, né, dessa linguagem, a solução desse problema em diagrama de blocos? Aqui, ó, é só arrastar um bloquinho. Então, eu arrastei o bloquinho, tem duas entradas, uma saída, eu coloco o E1, a variável B0, E2, a variável B1, e aqui é end, K1. Então, nós vamos lá na pontinha, no software lá, no caso do Unity ou do software da VEG, né? Nós vamos na pontinha aqui, ó, clica duas vezes, né, nessa linha, e aí a gente coloca a variável B0. Bom, esse B0, ele pode ser também identificado com a entrada digital, né? Então, no caso do M340, nós podemos colocar lá uma entrada digital, %i, né, 0.1.0, caso aqui B0. E o B2, nós podemos colocar %i 0.1.1. Então, essas duas variáveis aqui, na hora que você ligar o botão lá da planta, ele vai, se ligar os dois, ele vai acionar a saída. Da mesma forma, que é o OR. Puxa o bloquinho, coloca B0, OR, B1. Bom, dando continuidade, nós temos agora a segunda linguagem de programação, que a gente chama de Sequential Function Chair. Né? Então, o próprio nome nos diz que é uma linguagem sequencial, né? Que consiste, né, de passos e ações de blocos, que a gente chama de ação e transição, etapa e transição. Então, basicamente, nós temos uma linha e um quadradinho. O quadradinho a gente chama etapa, e a linha a gente chama de ação. Então, nós temos, ou transição. Então, esse linguagem de programação, que a gente chama FFC, cada passo representa, né, um estado particular do sistema. E a transição, ela só vai obedecer se aquela etapa, aquela transição for cumprida. Um exemplo claro disso, por exemplo, você tem uma linha de produção. Você tem vários equipamentos passando nessa linha de produção. Então, cada etapa dessa parte de produção pode ser o quê? Pode ser um equipamento. E cada transição pode ser o quê? Pode ser um estágio, né, para você avançar. Então, por exemplo,
eu tenho um equipamento, por exemplo, uma despaletizadora. Então, eu só vou passar para, por exemplo, a lavadora de garrafas, por exemplo, se for garrafa, se obedecer a transição. Qual seria a transição? Se tiver garrafa. Então, é um sistema sequencial. E assim, sucessivamente. O interessante é o seguinte, que o próprio sistema, ele auto-resolve, porque se você tiver um sistema desse rodando um processo sequencial, se ele parar, você sabe onde que está a etapa que está o sistema, porque ele não está obedecendo a transição. Um exemplo disso é um sistema de carrinho. Não sei se vocês já perceberam, tomaram nota desse sistema de carrinho, né? Aqui, o carrinho está em repouso, né? De A e B. Então, A e B são o quê? São sensores. No caso, para nós aqui, são transição. O pulsador é o quê? É o botão. Então, o carrinho só vai de A e de B se você ligar o pulsador. Uma vez que você ligou o botão aí para acionar o carrinho, ele vai estar em repouso. Uma vez que você obedeceu a transição, esse zero aqui, ó, esse pontinho, vai para 1. Ficando em 1, ele vai o quê? Ele vai locomover. Só que ele vai locomover até onde? Até encontrar a transição que é B. Então, na hora que B tiver aqui obedecido essa transição, ele vai passar para 2. Ele passou para 2, ele vai ficar nessa etapa 2. Até quando? Ele vai voltar ao carrinho. Até quando? Até encontrar onde? No A. Então, são duas definições importantes. O passo inicial, no caso aqui a gente chama de repouso, a transição e o passo ou etapa. Certo? Além dessa forma, nós podemos ter também um problema com várias transições, várias etapas. Essas etapas podem ser em paralelo, essas etapas podem ser em série. Então, a gente, numa planta industrial, por exemplo, você pode ter processos em paralelo acontecendo simultaneamente. Então, com o mesmo programa, você consegue resolver esses problemas. Agora, a última linguagem de programação é a linguagem que nós vamos aí ficar no segundo bimestre todinho, é a linguagem Ladder, né? Gosto muito de trabalhar com essa linguagem, ela é uma linguagem muito didática, né? E em nível operacional também é uma linguagem que os operadores conseguem trabalhar da mesma forma, é uma linguagem gráfica, que utilizam, né, símbolos gráficos que tem analogia com os diagramas elétricos. Então, ela permite a gente fazer, né, sistemas tanto sequenciais, com entrada, saída. É uma linguagem que é bastante utilizada, uma linguagem muito flexível para fazer esse tipo de análise. Então, novamente, o nosso exemplo. Nós temos a linguagem E e a linguagem O. Na E, nós temos B0 e B1, B0 e B0 e B1 na O. Como que fica essas duas linguagens em ladder? Em ladder, a E são dois contatos em série. A O são dois contatos em paralelo, conforme vocês podem observar aqui. Ó. Então, a ladder tem esse comportamento, contato aberto, bobina. Vocês vão ver muito falar sobre isso. Então, quer dizer que contato aberto seria a sua entrada e a bobina K1 seria a sua saída. Então, se esse contato estiver fechado e ele estiver aberto, a sua bobina está desligada. Se esse contato estiver fechado e esse contato estiver fechado, a sua bobina está desligada. Agora, o B0 de cá, na lógica OU, se esse contato B0 estiver ligado, o caminho da corrente vai vir aqui. Ó. Então, a bobina vai estar ligada. E se o contato B1 estiver ligado, então a sua bobina vai ligar também. O exemplo que eu gosto muito de utilizar em ladder. Partida direta de motor de indução. É o
mesmo programa que nós fazemos lá no laboratório. Então, como que eu converto esse diagrama elétrico, essa partida direta, com o ladder? Observe o seguinte, nós temos a RST, que é o quê? São as 3 fases, né? São um sistema trifásico, tem um motor trifásico, tem as 3 fases. Então, nós temos aqui o contator, que vai estar diretamente ligado ao motor. No caso, o contator, que seria o K1, né? Seguido lá no motor. Né? Nós temos também a fase Q1, que seria também o nosso botão lá para fazer o ligamento das fases. E o B0 seria, no caso, para nós aqui, um botão de emergência. Então, sempre, do ponto de vista de controle, você vai ter que ter o contator. Geralmente, a gente tem sensor de temperatura desse sistema, tem um botão de emergência e o botão de entrada. Então, basicamente, esse sistema, nós temos aí o F1, né, o B0, que nada mais é do que o sistema onde nós vamos ligar o botão aqui, que vai ficar ligado à partida. O F1 poderia ser também um sensor térmico, né? E o B1, que seria nada mais é do que o botão que vai ligar o sistema. Tá? E o K1 seria a nossa saída para ligar o motor. Então, como que funciona esse sisteminha de partida direta? Lá. Então, eu determinei o endereço F1, B0, B1 e K1. Então, são 3 entradas e uma saída. Dentro do CLP, como que vai ficar a ligação lá? São 3 entradas, 0, 1 e 2. Observa que são entradas, né? São sinais de entradas que você tem que fornecer para o CLP. E o CLP também aqui nós temos uma saída que o primeiro ciclo, né, é o ciclo de stop, que a gente chama, que a gente abordou lá na primeira fase do nosso curso. Nós temos dois tipos, né, de dois tipos, né, de estágio, né, no CLP, o stop e o RUM, o modo stop ou o modo de programação. No caso aqui está exemplificando aquele sistema. Observe o seguinte, nós temos B1, B0, F1 e K1. Certo? O B1 é o botão de partida, da partida direta. Certo? O K1 seria o nosso motor partindo. B0 seria, no nosso caso aqui, seria o botão de emergência, e o F1 seria o sensor de temperatura, né, para prevenir questão de aquecimento. Observe que o B0 ele está contato normalmente aberto, porque aqui no lado ele está aberto, só que aqui na identificação dele, no sensor, ele está fechado. E aqui o F1 também ele está aberto, mas aqui no sensor ele está fechado. Quer dizer o seguinte, quer dizer que se apertar a emergência, ele fica fechado. Se apertar a emergência ou a temperatura aumentar um certo grau, uma certa temperatura, ele vai abrir esses 2 circuitos e vai desligar o quem? Desligar o motor. Então, esses 2 sensores aqui são sensores de proteção. No primeiro ciclo de stop, né, depois você passou para RUM, sem apertar nada, tudo normal, aqui, ó, B0 e B1, eles estão verdinhos, por quê? Porque não tem nenhum sinal aqui, o K1 está desligado, o B1 está desligado e o K1 está desligado. Então, quer dizer que o K1 vai ser 0. Já no primeiro ciclo, se apertou o B1, quando você aperta o B1, quer dizer que se o B0 está ligado, o F1 está ligado, o seu motor vai partir. Já no segundo ciclo, o B1 permanece ligado, né? B0 desligado e o F1 desligado, o K1 vai estar ligado. Se o K1 está ligado, no segundo ciclo, esse K1 vai estar ligado. Então, quer dizer o seguinte, quando a gente faz esse sistema,
quando a gente coloca a saída aqui como entrada, a gente chama de circuito de autorretenção, no caso, selo. Então, eu estou selando a partida deste motor. Quando eu desaciono B1, mesmo desacionando B1, o K1 vai estar ligado. Por que o K1 vai estar ligado? Porque o meu selo está acionado. Então, eu tenho uma memória aqui, ó, de tal forma que esse circuito, no caso aqui é um OU, né, ele vai estar ligado. Mesmo assim, eu desligando o botão, mesmo assim, o motor está funcionando. Então, agora nós temos duas situações, ou o B0 acionado, ou F1 acionado. Todas as duas situações, ou a emergência, ou a temperatura, o meu sinal vai ser o quê? O meu motor vai ser desligado. Então, tanto no botão de emergência, como no botão de temperatura, no sensor de temperatura, no caso ele é térmico, né? O meu sistema vai ser desligado. Então, um ou outro. Tá certo? Então, pessoal, essa foi a nossa aula, né? Eu vou interromper a gravação e para a gente fazer a nossa chamada e conversar com vocês sobre as dúvidas.